Graça e paz, amados irmãos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Espero que tenham tido um dia abençoado na presença do Pai. Espero também que a palavra de ontem tenha sido boa, perfeita e agradável aos vossos corações. Então, hoje eu vos digo que sejam bem-vindos a mais um Bereana no Lar, o nosso devocional diário. Então, convido a todos para continuarmos assim o estudo do Apocalipse. Mais resumidamente, o estudo das igrejas do Apocalipse. Venho agora pegar e agradecer a presença de todos aqueles aqui presentes. Vamos então iniciar. Consigamos pegar e adorar ao Senhor. Amém. Aleluia. Louvemos ao Senhor, vamos entrar em espírito de adoração. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto um Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou.
ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Para aqueles que entraram agora, mais uma vez, a paz do Senhor, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso devocional de hoje, nosso Bereana no Lar. Venham, acheguem-se, convidem pessoas que cada dia que passa nós vamos conversando mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Ontem nós vimos o livro de Apocalipse, capítulo número 2 e alguns versículos do capítulo número 1. Então, nós abordamos a situação das 4 primeiras igrejas do Apocalipse. Amém? Igrejas essas como Éfeso, como Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E vimos o padrão de cada uma delas no dia de ontem. Agora, hoje, vamos pegar em Apocalipse, capítulo número 3, e vamos abordar as 3 igrejas restantes. Amém? Vamos então dar início à palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo número 3, a partir do versículo número 1. Apocalipse, capítulo 3, partindo do verso 1. Amém? Apocalipse 3, 1. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Oremos então, irmãos. Pai, agradecemos, Pai, pela Tua graça, misericórdia, Pai, e a alegria que nos dás ao permitir que mais uma vez estamos aqui no dia de hoje para louvar e adorar o Teu nome, Pai. Prepara-me nesse instante, Pai. Enche-me com a Tua palavra, Pai. Faz de mim o teu servo, Pai. Faz de mim o manuseio das Tuas palavras, ó Pai. Usa, meu Deus, para que de mim então saiam palavras que glorifiquem a Ti. Peço também que nesse instante Tu quebres toda a distração, ó Pai, em nome de Jesus, e que dessa forma, ó Pai, Tu possas também abrir os ouvidos daqueles que nos ouvem agora nesse instante, para que a Tua palavra seja rica, Pai. Que a Tua palavra seja rica e saborosa, para que assim então nós possamos nos degustar da mesma. Amém. Irmãos, conforme havia dito há pouco, ontem nós vimos a igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo e igreja de Tiatira. E dessas 4 que nós vimos, somente uma foi aprovada por Deus, que era a igreja de Esmirna. Todas as outras
Deus tinha alguma coisa contra elas. E no dia de hoje, então, quando nós olhamos aqui a carta escrita para a igreja de Sardes, nós vemos que Deus não cita nenhuma obra boa sobre eles. Deus, diferentemente das outras igrejas, que aonde Deus citava qualquer coisa boa, mas todavia ou porém ainda tinha alguma coisa contra, na igreja de Sardes Deus não tem nada a favor. Ele é um modelo de igreja que é completamente carnal. Ele é um modelo de igreja que só se vangloria. Ela é o modelo de igreja que 90% da igreja está contaminada e predisposta à ira de Deus. Mas Deus, ele ainda assim, ele reconhece que existem pessoas de coração bom naquele meio. Quando Deus manda essa carta para a igreja de Sardes, eu começo a vaguear no pensamento e penso lá em Sodoma. Quando Abraão pega e começa a perguntar: Deus, se tiver 50 justos pelo menos, ainda assim irás destruir aquela cidade? E Deus responde: se tiver 50, não destruirei. Deus, se tiver apenas 45, ainda destruirás? Se tiver 45, não destruirei. Todavia, Deus tinha amor para dar, não obstante ao erro. Ou seja, mais uma vez aqui é demonstrada a grandeza e também a misericórdia de Deus. Por quê? Porque, todavia, Deus aqui ainda avisa para essa igreja: arrependa-se, arrepende-te e lembra-te, portanto, de que você ouviu. Ou seja, você tem conhecimento da verdade, você tem conhecimento da palavra, você sabe qual é o caminho que agrada a Deus. Podes até não ter aquela intimidade com Ele, mas todavia a palavra de Deus está ali para ser obedecida. A Bíblia, palavra de Deus, nos diz em Salmos de número 15. Se eu não estou em erro, o Salmo de número 15 foi escrito por Davi. E o Salmo de número 15, versículo número 22, a Bíblia diz-nos: melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E então, a igreja de Sardes, ela estava completamente na desobediência. Ela estava completamente fora do que era esperado para uma igreja. Ela estava a 1000 anos-luz daquilo que Deus esperava dela, de posicionamento. Amém? Então, todavia, Deus é misericordioso, que ainda alerta, diz: arrepende-te, porque você não sabe qual o dia nem a hora. Simplesmente eu tenho alertado que virei como um ladrão. O que o ladrão faz? O ladrão avisa quando vai assaltar alguém? O ladrão bate a porta e diz: olha, sou eu, vim para assaltar a tua casa. Não. O ladrão te apanha de surpresa, pega tudo e vai embora. O ladrão apanha-nos de surpresa. Dessa forma, assim também Deus estava a tentar mostrar para a igreja de Sardes: fiquem atentos, mas arrependam-se primeiro, porque de nada vale ficar atento às obras do Senhor e à sua vinda, vigiando, mas se no fundo do coração não houve o arrependimento sincero. A Bíblia nos diz lá em 1 João 9, aquele que confessa e deixa
este alcança misericórdia. Então, todavia, Deus queria que a igreja de Sardes também se arrependesse e deixasse o mau caminho. E com certeza alcançaria misericórdia. Porque Deus é misericordioso em todo o tempo. Basta que haja um posicionamento da nossa parte. Nós vemos isso lá em Nínive. Quando Deus pegou e tinha um decreto para aquela cidade. Mas todavia, quando eles se posicionaram, Deus pegou e acautelou o decreto de morte. Porque eles mudaram o seu posicionamento, mudaram as suas atitudes e encaixaram-se naquilo que era obediência, naquilo que não fazia mal aos olhos de Deus. E assim o povo fez. Mas, para o povo chegar a tal arrependimento, o profeta Jonas teve de ir até lá. Teve que deixar a mensagem que nele estava encarregue para entregar. Da mesma forma que esta mensagem nos foi entregue para que nós pudéssemos discernir o que é certo do que é errado. E mais uma vez, tocando no ponto de domingo, que nós falamos durante um pouquinho, ainda falamos na segunda, a questão dos acontecimentos que supostamente acontecerão em maio, dito por alguns. Meus irmãos, é isto aqui, é Sardes. Se todavia nós estivermos distraídos, nós seremos como Sardes. Deus, Ele diz que Ele não vai avisar nem o dia nem a hora. Então Deus não avisa que é maio, que é dezembro, que é janeiro, que é fevereiro, não. Deus não faz isso. O que Deus avisa é para nós ficarmos com as vestes limpas. Deus avisa-nos para nós ficarmos de alerta. Deus avisa que Ele virá como um ladrão. Meu irmão, o que você faz na tua casa para prevenir que o ladrão venha? Se você sabe que você mora num bairro complicado, automaticamente você vai ficar de vigia. Você vai ficar de alerta. Você ficará posicionado para caso aconteça alguma coisa ou alguma situação e o ladrão entre, ele não te apanhará de surpresa. Pelo contrário, ele será surpreendido pela tua atitude, pelo teu posicionamento. Assim também Deus queria que a igreja de Sardes estivesse preparada, estivesse pronta para a sua vinda na posição que Deus queria que ela estivesse. Porque, não obstante a não ter nenhuma palavra de elogio aqui, todavia, se essa igreja se posicionar, Deus ainda pode salvá-la. Porque ele ainda Deus é tão misericordioso que mostra que existem alguns, e a Bíblia, pela forma como ela relata aqui, ela dá a entender que verdadeiramente são poucos que estão impunes. São poucos que não se contaminaram. Eu diria que 4% não se contaminaram, mas sim 96%. E agora eu pergunto, o que é 96 contra 4? O que é 4 contra 96? O que é 4 contra 96? Eu consigo contar 4 no dedo. Mas 96 nas mãos eu não consigo, meus irmãos. Não consigo. A magnitude da situação é ampla. É muito grande. Cabendo somente a Deus aceitar o arrependimento daqueles que assim então querem seguir o seu caminho. Amém? Então, resumindo, para a igreja de Sardes, Deus queria que ela fosse mais alva do que a neve. Ele queria que ela fosse mais branca do que a neve. O mais puro possível. Era isso que Deus queria que a igreja de Sardes fosse. Todavia, o que a Bíblia nos mostra até aqui é que ela não guardou os seus mandamentos.
Todavia, ela não guardou os seus mandamentos. Então, podemos olhar que muitas das vezes nós somos extremamente teimosos, que nós não conseguimos guardar as placas, conforme Deus tinha dito a Moisés. Coloca essas placas de madeira no teu pescoço. Ou seja, o que Deus quis dizer é: anda com essa lei, esses mandamentos contigo, na tua vida, e não te desviarás. Amém? Continuemos então agora para a igreja de Filadélfia, que nos mostra em Apocalipse 3, a partir do versículo número 7. Amém? A carta da igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. São mentirosos. Amém? Continuando. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Só um parágrafo aqui, meus irmãos. Reparem a expressão que Deus usa aqui nesse ponto. Reparem que eu o amei. Eu o amei a quem? Eu o amei à igreja? Não, meu irmão. Eu amei o ser humano. Eu amei a criação. Eu amei o Filho. Amém? Então, isso fala ao nosso íntimo. Isso fala do nosso templo do Espírito Santo. É nesse contexto que mostra para que nós verdadeiramente consigamos diferenciar e discernir as coisas. Amém? Continuando. Versículo 10. Visto que guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Mais uma vez, Deus aqui fala da tribulação. A tribulação que há de assolar a terra. E verdadeiramente haverá tribulação aqui, a sério. Mas eu creio que esse versículo, ele nos mostra que se nós formos alvos, mais alvos do que a neve, com as características da igreja de Filadélfia, todavia Deus nos livrará e nos arrebatará antes de todas essas coisas acontecerem. Amém? Dando seguimento aqui, versículo 11. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus de parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, nós conseguimos ver que Cristo promete guardar a igreja de Filadélfia durante aquele período que há de vir. Deus diz: porque guardaste os meus mandamentos, eu te livrarei. E todavia Deus fala isso para os seus servos. Podemos olhar lá em Provérbios, capítulo 7, onde, quando Salomão escreve,
ele demonstra aquilo que Deus quis dizer. Filho meu, guarda as minhas palavras, diz o Senhor. Em Provérbios 7, guarda as minhas palavras. Amém? E lá em 1 João 2,5, Deus fala mais. Aquele que guarda a minha palavra, neste amor de Deus, tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Automaticamente ele tem sido transformado. Ele tem crescido espiritualmente. Ele tem sido cristão. Ele tem sido seguidor de Cristo, verdadeiro servo. Ele tem sido filho. Ele tem sido filho. O que é um filho de Deus? O que é um filho para Deus? Os filhos são aqueles que verdadeiramente são guiados pelo Espírito. Romanos 14 nos mostra tal definição. Amém? Os guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Não há dúvida, não há condenação para aquele que está em Cristo, meus irmãos. Então, estejamos em Cristo. Sejamos um modelo, assim conforme Filadélfia era um modelo perante os olhos de Deus. Porque, meus irmãos, se repararem aqui, ou se repararmos aqui, Deus não tem nada contra a Laodiceia, contra a Filadélfia. Deus nada tem contra a Filadélfia. Mas, no entanto, a igreja de Filadélfia não era forte. Mas, todavia, permaneceu obediente. Muitos de nós somos fracos carnalmente, mas fortes espiritualmente. Por quê? A Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, fortalecei-vos. Fortalecei-vos, fortaleçam-se, diz o Senhor. Fortaleçam-se, para que não sejais apanhados de surpresa. Vigia, meu irmão. Ora, meu irmão. Ora, vigia, ora. Busca conhecimento, busca discernimento, busca sabedoria, busca intimidade, busca relacionamento. E eu, quando falo de relacionamento, eu não falo de um relacionamento igual que nós temos com nossa esposa ou com nossos filhos, não. Eu falo de relacionamento com Deus. Aquele relacionamento doce, 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 mais doce que o mel. E que muitas das vezes a pessoa fica confusa procurando se existe alguma coisa mais doce do que aquilo. Se existe alguma coisa mais diferente, mais surreal do que a experiência de estar com Deus. De sentir a Deus, sentir Deus falar. Sentir Deus direcionar. Sentir Deus revelar no teu íntimo. Intimidade. Intimidade. Sejam íntimos de Deus. Sejamos íntimos de Deus e não seremos estremecidos. Não seremos abalados, não é? Jesus diz, aquele que firmar sobre a minha rocha não será abalado. Pode vir o temporal, pode vir tudo e mais alguma coisa, não será abalado, não te mintas. Por quê? Porque está firmado na verdadeira rocha. Agora, aquele que se firma em lugar sem estrutura, automaticamente, cuidado, verdadeiramente um sopro, um simples sopro, será o suficiente para que se destrua todo o teu castelo de areia. Amém? Vamos construir castelos espirituais, castelos eternos, castelos na magnitude e plenitude. Vamos construir castelos celestiais. Vamos construir castelos gloriosos. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Então, a promessa para a igreja de Filadélfia. Por que eu estou com Laodiceia na boca? Então, a promessa para a igreja de Filadélfia é
grandemente postergada. Então, por tal motivo, muitos de nós entendem que essa igreja, ela simboliza aqueles que Deus espera, aquele que Deus espera que nós sejamos. Um exemplo de vida reta, um exemplo de perseverança, um exemplo de amor a Deus. Embora as lutas apareçam, mas nós somos feitos de carne e nós não somos tão fortes. Mas todavia, quando há vontade, intimidade, as coisas podem acontecer. Eu não estou a dizer que tu não podes cair, meu irmão. Mas eu estou a dizer que se caís agora, levanta o mais rápido possível e marcha. Marcha. O povo, quando é tirado do Egito, o povo não teve uma outra opção. O povo não teve a opção de voltar para trás. O povo marchou. Teve que atravessar o mar, sim, mas todavia não deixou de marchar. Então, marchemos, irmãos. Marchemos. Amém? E esse é mais um exemplo de uma igreja do Apocalipse. Para quem não se lembra, ontem eu enfatizei aqui a localização de tais igrejas. E elas ficavam situadas na Ásia, conforme diz o texto, mas, todavia, elas eram ali daquela região da Turquia. Dentro daquela região da Turquia ficavam essas 7 igrejas, num raio de 190 quilômetros aproximadamente. Amém? Ai, sim, minha irmã, a casa de meu pai tem muitas moradas. E eu creio que cada um de nós tem a sua reservada pela graça de Deus. Amém. Eu creio. Vamos então agora para a última igreja do Apocalipse. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Meus irmãos, tem muitas igrejas que andam por aí, mas estão nuas. São pobres, são miseráveis. E muitas delas recorrem à publicidade enganosa. Não caiam nessas de máscaras ungidas, de álcool gel ungido. Livrem-se dessas situações. Estudem a palavra. Estudem a palavra. Essas máscaras ungidas não curam, meus irmãos. Olhem para a palavra. É pura vaidade. Olhem para a igreja de Laodiceia. Achava que estava completa, que tinha tudo e que não lhe faltava nada, mas faltava-lhe a essência. Faltava-lhe a essência principal do bolo. De que adianta fazer um bolo rápido, colocar o bolo no forno e não colocar nem fermento e nem açúcar? O bolo não atinge o nível esperado sem o fermento. E o bolo sem açúcar não tem sabor. Porque bolo é para ser doce e não salgado. Então, se é para ser doce, tem que ter o meu açúcar, meu irmão. Então, bolo sem açúcar não é bolo. Está destituído. Assim também, a igreja de Laodiceia estaria destituída. Continuando. Versículo 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável,
digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre vestes brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha de nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Representando ou repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Deus diz que Ele repreende e disciplina aqueles que Ele ama. Todavia, meu irmão, te digo, de coração, se você está a passar ou a atravessar aquela fase do deserto, persevera. É porque Deus está contigo. É porque Deus te ama. É porque o propósito dele é maior do que o comodismo que tu estavas a ter durante esse tempo. Quando chega a hora do deserto, é um trabalhar, é um renovar, é um renascer, é um novo, é vinho novo. Amém? Para que todas as coisas verdadeiramente se encaixem. A Bíblia diz que não há nada por acaso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nada há ao acaso ou por acaso. Amém? Terminando aqui, repreende e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Todavia, mais uma vez, Deus olha para mais uma igreja e diz-lhe: arrepende-te. Mas não, eu não fiz nada, pastor. Não, a minha vida está normal. Arrepende-te. Deus sabe o porquê que Ele diz: arrepende-te. Todavia, Ele não é homem para mentir. Ele não é criança para brincar. Mas Ele é puro. Ele é sincero. Ele é verdadeiro. Ele existe. Ele é o alfa e o ômega. Amém? Meu irmão, aguarde os tempos que hão de vir, que serão complicados. Mas todavia, o Pai, aquele que venceu, aquele que pegou a chave lá da salvação no inferno, aquele que foi o único, ou que é o único digno de abrir aqueles selos. Ele vive, Ele é redentor. E todavia, Ele nos aconselha para uma autorreflexão e nós olharmos para 2 pontos. E aí eu te deixo a questão. Olhamos para Laodiceia, olhamos para Filadélfia e olhamos para Sardes. Que tipo de igreja é a tua? Que tipo de igreja é a igreja que tu frequentas? E aí vou mais fundo. Que tipo de templo tu tens no teu interior? Qual dos 7? Qual dos 7? Hã? Qual dos 7, meus irmãos? A Bíblia nos fala das 7 estrelas e dos 7 candelabros. E ela nos mostra que as 7 estrelas significam 7 anjos. E os 7 candelabros, 7 igrejas. O que a estrela faz? A estrela da luz. A estrela da luz. Jesus é luz. Jesus é caminho. As estrelas também servem para nós nos guiarmos. Então, meus irmãos, se Deus nos dá a igreja simbolizada por candelabro e nos dá as estrelas a brilhar ou não, mas é estrela e é caminho. Deus fala que as estrelas significam ou representam o anjo. O anjo faz o quê? O anjo guia o seu povo consoante a vontade e o decreto de Deus. Ele trata, ele ajuda. Mas Deus faz todas as coisas. Deus faz todas as coisas. E na noite de hoje, meu irmão, eu convido cada um de nós a olhar qual das igrejas aqui citadas é a nossa igreja, primeiro ponto.
E segundo ponto, e mais importante, das 7 igrejas aqui relatadas, qual delas se parece conosco? Qual delas se parece conosco? Será que somos Éfeso? Será que somos Sardes? Será que somos Esmirna? Será que somos Tiatira? Será que somos Pérgamo? Será que somos Filadélfia? Ou será que somos Laodiceia? Laodiceia era uma igreja teimosa, meus irmãos. Teimosa. Mas teimosa mesmo. Porque diferente das outras, a igreja de Laodiceia, Paulo teve um carinho especial e um cuidado especial com a igreja de Laodiceia, aonde, todavia, sempre que ele mandasse cartas para outros lugares e passasse por ali, ele pegava e dava recomendações, dava tópicos que deveriam ser feitos para agradar a Deus. Querem ver? Vamos lá no livro de Colossenses 2. E isso é-nos bem claro em Colossenses, capítulo número 2. Colossenses 2, vemos assim a palavra do Senhor. Deixa-me abrir aqui que eu nem abri o Colossenses 2. Colossenses 2. Aqui está. Colossenses 2, versículo 1. Não se esqueçam. Nós estávamos em Apocalipse para ouvir o que Deus fala para a igreja de Laodiceia através de João. Agora vamos ver o que Deus fala através do apóstolo Paulo para a igreja de Laodiceia. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos pela plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério e Pai, Deus e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Para aqui por enquanto, meus irmãos. Estão a ver? Tudo está guardado, tudo está escondido. Tudo que se refere à sabedoria e à ciência, que são os dois pré-requisitos para o mundo de hoje. Esses dois pontos são pré-requisitos para o mundo de hoje. E a Bíblia diz mais: e digo isso para que ninguém vos engane, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda que o corpo dele esteja ausente, que ele viaje, ou que ele esteja enfermo, está quebrado em nome de Jesus, ou que ele tivesse alguma situação, contudo, em espírito, ele estaria com o povo lá, regozijando e vendo a ordem e a firmeza da nossa fé em Cristo. Amém? Aleluia. Então, Deus mostra em todo tempo que Ele está aqui para indicar o caminho. Indicar o caminho. Aqui, versículo 6. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Meu irmão, se você teve o trabalho de levantar no meio do culto ou no final do culto, quando for feito um apelo, e você vai para frente, quando chega na frente tem vergonha de quê, meu irmão? Não fala por quê. Deus deu boca para falar e língua para tagarelar. Meu Deus, livra-me de situações desconfortáveis como essa. Amém? Aleluia. Vamos então olhar e temos o resumo das 7 igrejas. Tais igrejas são as igrejas do Apocalipse. E Deus, através delas, Deus nos mostra quem Ele gostaria que nós fôssemos. Então, meus irmãos, façamos um esforço para entrarmos na presença do Pai, nas indicações do Pai. E aquele que tem qualquer dificuldade que seja, ora ao Pai que está no céu. Dobra o seu joelho, fecha a porta do seu quarto, conforme diz em Mateus 6, versículo 6. E ora ao Pai. De forma simples e verdadeira. Conversa com o Pai. Fala com o Pai.
Abraça o Pai. Chora nos braços do Pai. Amém? Chora nos braços do Pai. Aleluia. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, ficamos assim então com esse conceito de que essas igrejas é para serem verificadas e para nós nos examinarmos. Sigo então agora com louvor e adoração ao Senhor, de forma que quem tenha alguma opinião para dar ou alguma dúvida relacionada ao assunto em questão, tem toda a liberdade, pela graça de Deus, para o fazer. Lembrando também, antes de entrar para o louvor, que se alguém for sair agora, na próxima terça-feira, teremos aqui um novo convidado. Teremos conosco o pastor Ricardo Brunelli. Então, venham, convidem pessoas e vamos louvar o Senhor e ouvir palavras diversificadas, de forma que o Espírito testifique certas coisas. Amém? Glória a Deus, então. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus.
Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é poder e vida, misteriosa a tua vida. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Amém? Nenhuma pergunta até agora? Acho que eu estou a ficar profissional em explicar. Ninguém tem dúvida. A palavra foi clara pela graça de Deus. Então, vamos ouvir mais um louvor. E, seguido esse louvor, se assim não houver nenhuma questão, iremos então encerrar a nossa palavra no dia de hoje. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, graças damos a esse maravilhoso Deus que aqui esteve presente conosco, nos ensinando, enchendo-nos de palavra. Eu mesmo bebi muito pela graça dele. Vamos então encerrar aqui o nosso devocional, uma vez que pela graça de Deus não há questões, não há dúvidas, significa isso é muito bom. É bom porque a palavra entra e eu creio que tem feito alguma diferença. Amém? Vamos então encerrar, vamos orar para encerrar o nosso devocional. Aleluias. A Ele a glória, a Ele todo louvor e toda honra. Oremos então, irmãos. Pai, te damos graça por esse momento que Tu permitiste que aqui passássemos, ó Deus. Pai, eu agradeço-te, Pai. Te agradeço por tudo aquilo que Tu fizeste no dia de hoje, Pai. Pela palavra que Tu aqui deixaste hoje, ó Pai. Também te agradeço pelo simples facto de, na Tua humildade e simplicidade, Pai, Tu sondares os nossos corações, Deus Pai. E Tu colocaste amor nos nossos corações, Pai. Pai, eu te peço no dia de hoje, ó Deus, que Tu livres essa terra, que sares essa terra de todo mal, Pai, conforme temos pedido repetitivamente, ó Pai. Mas todavia, também te peço, Pai, que Tu sares a nós mesmos de todo o mal e todo engano, ó Pai. Que verdadeiramente nós possamos olhar para as Tuas Escrituras de uma forma diferente, com um olhar diferente, ó Pai. Com um olhar reluzente, Deus Pai, de forma a querer devorar as palavras para que elas façam parte de nós, de forma que tais palavras fiquem tatuadas na nossa mente, ó Pai. Que a Tua verdade, a Tua revelação, ó Deus, ela possa verdadeiramente entranhar nos nossos corações e nas nossas cabeças. Pai, permita que façamos uma examinação, que façamos um exame, Pai, exame próprio, exame íntimo, Pai, de forma que possamos avaliar em que patamar estamos nós, que tipo de igreja somos nós. Se nós estamos num patamar de uma igreja que Te agrada completamente, se estamos no patamar de uma igreja que Te agrada em alguns aspectos, mas que deixa a desejar em outros aspectos, ou se estamos no patamar de Sardes que não Te agrada em nenhum aspecto, ó Pai. Deus, sonda nossos corações, Pai. Fala conosco, Pai, para que assim então possamos despertar e que não sejamos deixados para trás. Porque muitos serão os prantos, muito será o choro, muita será a dificuldade daqueles dias que hão de vir. Então, pelo Seu amor e pela promessa do Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Deus vem nos alertar e nos preparar para tudo aquilo que há de vir. Então, diz o Senhor, endireitem-se e arrependam-se, para que assim possam estar comigo e para que eu possa vos guardar, para não serem destinados à ira, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, agradeço a presença de todos. Deus abençoe a todos. Que possamos estar juntos novamente na noite de amanhã. A partir das 18h30 estaremos aqui presentes para ouvir, falar e opinar sobre a palavra do Senhor. Vamos continuar ainda com uma semana apocalíptica. Vamos trazer amanhã um novo tema do livro de Apocalipse. E assim então seguiremos o estudo das Escrituras Sagradas. Amém? Dessa forma eu agradeço e digo, eu conforme deixei ontem, hoje irei deixar novamente o nosso link do canal do YouTube. Entrem, inscrevam-se, convidem pessoas para irem nos assistindo. E na terça-feira teremos aqui
o pastor Ricardo Brunelli numa live em conversa conosco, conforme foi a conversa na segunda-feira com o presbítero Sidney. Amém? Deus abençoe a todos, então, que Deus esteja convosco no controle e que verdadeiramente Ele ame e guie a cada um de nós, de hoje em diante e para sempre. Amém. Espero por vocês amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.